Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, estamos na 27ª semana do Tempo Comum, semana especial para nós, semana de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, todas as bênçãos da semana serão bênçãos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, bênção para crescer no amor ao próximo, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Deus abençoe vocês aí de Bom Jesus da Lapa, que recebem as bênçãos, que acompanham e compartilham as nossas mensagens de evangelização. Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta do Evangelho de hoje: quem é o meu próximo? Se eu te perguntasse hoje, quem é o teu próximo? Às vezes a gente pensa o nosso próximo como aqueles que estão ao nosso redor, os que estão mais perto de nós. Mas quando nós refletimos sobre esta parábola do bom samaritano que Jesus hoje nos conta, a gente começa a entender que às vezes o próximo nem sempre é aquele que está mais próximo. O próximo é aquele que precisa de nós. Não importa se fisicamente ele esteja próximo ou distante de nós. Às vezes o próximo pode até estar bem distante. Quem era o próximo na cultura e na mentalidade judaica no tempo de Jesus? Para eles o próximo eram os judeus, os próprios judeus. Os judeus não consideravam como próximo, por exemplo, um pagão, um gentio, um samaritano. Era considerado próximo somente um judeu por linhagem familiar ou alguém convertido ao judaísmo. Por isso, quando Jesus pergunta ao mestre da lei, que dizia a lei sobre o que fazer para receber a vida eterna, o mestre da lei então vai responder: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus lhe diz: põe isso em prática e viverás. E é aí que ele pergunta: tá, mas quem é o meu próximo? E o ensinamento de Jesus nos esclarece então.
através da parábola do bom samaritano. O homem caído à beira do caminho, machucado, agonizando, tinha sido assaltado. Era provavelmente um judeu, pois vinha de Jerusalém. Passou um sacerdote judaico e atravessou para o outro lado seguindo seu caminho. Passou um levita judaico, fez que não viu, seguiu adiante. Mas graças a Deus passou um samaritano. Opa! Mas os samaritanos não são aqueles que não se bicam com os judeus? Sim, são inimigos, se amaldiçoam entre si. Então, pera lá. O samaritano parou para dar socorro a um judeu, um desconhecido judeu. Ou seja, no momento de um sofrimento, de uma necessidade, ele colocou de lado essa questão da discórdia, da desunião. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ali estava, antes de tudo, um ser humano que precisa de ajuda. Não importa se é da mesma religião que a minha, se é do mesmo grupo, se é do mesmo time de futebol, não importa. Deus não o fez passar por aquele caminho por acaso. Ele pensou consigo: eu devo ajudá-lo. E ele o ajuda. Muda totalmente os seus planos para aquele dia, seus planejamentos, né? E se coloca inteiramente para ajudar aquele homem ferido. E faz isso com amor. Não faz isso como um fardo, como uma obrigação. Passa óleo, passa o vinho em suas feridas, coloca sobre o seu animal e leva-o até uma pensão. E lá fica cuidando dele até a noite. E no outro dia diz para o dono da pensão: cuide bem dele, tome esse dinheiro, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Sabe, filhos e filhas, esta parábola que Jesus nos conta, ela vai muito mais além do que simplesmente nos ensinar quem é o nosso próximo. Ela vai muito mais além do que nos ensinar sobre compaixão, sobre ensinar a fazer o bem sem olhar a quem. Essa parábola, na verdade, representa a história da nossa salvação. Sim, esse homem ferido, caído à beira do caminho, é você, sou eu, é cada um de nós, feridos de morte pelo pecado. E esse bom samaritano, que para, que muda seus planos para te ajudar, para te salvar, ele é o próprio Jesus. O pecado nos fez inimigos de Deus, mas mesmo assim ele vem porque o amor de Deus por você é maior que os teus pecados. Ele vem, passa óleo nas tuas feridas, o óleo da unção, aquele óleo que você foi ungido no dia do seu batismo, o óleo do Espírito Santo que você foi ungido no dia da sua crisma. Ele passa o vinho nas suas feridas, ou seja, esse vinho é o próprio sangue dele derramado na cruz. Esse sangue que lava, que cura as tuas feridas. Ele te coloca sobre o animal e te carrega até a pensão. Ou seja, ele carregou a cruz. E naquela cruz, ele te carregava. Carregava os teus pecados. E ele te deixa na pensão. Pensão é a igreja. É o lugar que ele deixou para cuidar das almas, da salvação das pessoas, para acolher os feridos pelo pecado, pelas dores do mundo, e para a igreja cumprir bem a sua missão de cuidar, de sarar as feridas. Jesus deu a ela os meios necessários, as moedas, ao dono da pensão dizendo: cuida bem dele. Por isso a igreja pode, em nome de Cristo, perdoar os pecados, dar como alimento o corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. Por isso ela tem o poder de te dar o alimento da fé pela pregação da palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho. E o mais bonito, na parábola do bom samaritano, aquele homem prometeu que voltaria para buscar o homem recuperado e com saúde, e que restituiria ao dono da pensão tudo aquilo que ele tivesse
gastado a mais. Ou seja, é Jesus. É Jesus que voltará. É esse bom samaritano que voltará como rei para nos acolher por toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que nos revela que vós sois o verdadeiro e bom samaritano. Filhos e filhas, aprendamos com Jesus a sermos também nós, de alguma forma, samaritanos, uns na vida dos outros, nunca nos deixando faltar a compaixão. Volto à pergunta que eu te fiz lá no início: quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que Deus coloca na tua vida, no teu caminho, e que muitas vezes precisa da tua ajuda. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em oração nos colocamos, Senhor, e hoje diante desse Evangelho tão forte, tão bonito, que traz um ensinamento tão significativo para a nossa vida. Nós, Senhor, nos apresentamos diante de vós e vos suplicamos que a vossa bênção faça crescer em nosso coração o amor para com o próximo, o amor para com as pessoas, sejam aquelas que estão ao nosso redor, sejam aquelas que estão distantes de nós. Tirai do nosso coração, Senhor, o desamor, tirai do nosso coração o egoísmo, a indiferença, a insensibilidade e o individualismo, que, fortalecidos pela vossa graça, em obediência à vossa santa palavra, possamos a cada dia crescer no amor para com o próximo, e que desça sobre você, filho, filha que reza comigo, esta bênção de Deus, bênção que te fortalece, te ajuda cada vez mais a crescer no amor ao próximo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.